Vamos aqui à frase da aula de hoje. A frase é o seguinte: Chugokujin no bogo wa chugokugo desu. Mais uma vez. Chugokujin no bogo wa chugokugo desu. A frase significa a língua materna dos chineses é o chinês. A gente vai começar, para analisar essa frase, separando as palavras que aparecem aqui. A gente tem Chugokujin. É a primeira palavra que significa chineses, né? Pessoas chinesas. Se refere especificamente às pessoas chinesas, tá? Apesar de você encontrar alguma tradução que diga que Chugokujin significa chinês, tem que ser especificamente pessoa chinesa. Por quê? Por causa principalmente dessa letra aqui. Essa palavra que aparece aqui no começo dessa palavra, essas duas primeiras letras, esses dois primeiros kanjis, significam Chugoku, significa China, ok? E essa outra letra que tem aqui, ela passa a ideia de pessoa. Então é por isso que Chugokujin significa pessoa chinesa. E você consegue encontrar isso para vários países. A maioria dos países que você encontrar, para você representar o povo daquele país, vai ser o nome do país seguido por essa letra aqui, que vai ser lida Jin. Ok? Então a primeira palavra, Chugokujin, é o povo chinês, são as pessoas chinesas. Então a gente tem a palavra Bogo, é a próxima palavra que a gente tem aqui. Ela significa língua materna. Essa palavra, essa primeira letra que a gente tem aqui, passa justamente essa ideia de mãe, de maternidade. E essa segunda letra tem a ideia de idioma. Então é o idioma materno, é a língua materna. E a outra palavra que a gente tem na frase, Chugokugo, que significa língua chinesa. Aí sim, língua. Então eu posso traduzir isso aqui como chinês, mas eu estou falando sobre as pessoas chinesas, e eu também posso traduzir isso aqui como chinês, mas eu estou falando da língua chinesa. Chugoku, essas duas primeiras letras que tem aqui passam a ideia de China, e essa letra final tem justamente o sentido de idioma, de língua. Por isso, Chugokujin, pessoa chinesa, Chugokugo, língua chinesa. Então, vamos para as estruturas. Como é que as palavras se conectam aqui? Na primeira parte, a gente tem essa composição, Chugokujin no bogo. A gente tem aqui a partícula no, que atribui uma ideia de relação entre dois substantivos, passa uma ideia de característica, pode passar uma ideia de posse também, de que uma coisa pertence à outra, uma coisa é caracterizada pela outra. E é por isso que Chugokujin no bogo é a ideia de que a língua materna que pertence aos chineses, ou seja, a língua materna dos chineses. Se eu estivesse colocando outro povo aqui, como por exemplo, Buradirudin, isso aqui significa pessoas brasileiras, brasileiros. E eu falar Buradirudin no bogo, eu estou falando da língua materna dos brasileiros. Então, tem aqui a partícula no passando justamente essa ideia de posse, caracterizando a palavra bogo como sendo pertencente ao povo chinês que está representado antes. Então, Chugokujin no bogo é a língua materna dos chineses, e então a gente tem a partícula wa. A partícula wa é utilizada para você representar o assunto, o tema principal sobre o qual você está falando. Então, quando eu coloco Chugokujin no bogo wa, eu estou falando que tudo isso aqui que está antes da partícula wa é o assunto principal sobre o qual eu estou falando. Então, esse bloco aqui, Chugokujin no bogo, é o assunto. Então, falando sobre a língua materna dos chineses, então, no que se refere à língua materna dos chineses, eu pego a língua materna dos chineses e transformo no tópico principal do assunto. E o que vem depois dessa partícula wa é a característica que eu vou passar. Então, falando sobre a língua materna deles, e aí sim eu continuo construindo, falando o que eu quero dizer sobre a língua materna deles. E eu falo que a língua materna deles é justamente Chugokugo. Então, falando sobre a língua materna dos chineses, chinês, né? Chugokugo, que significa a língua chinesa. E eu afirmo isso utilizando o des. A palavra des é utilizada para você afirmar alguma coisa, dizendo que é alguma coisa. Então, quando eu falo Chugokugo des, eu estou falando que é a língua chinesa. Ok? Então, é uma frase que tem construções simples, mas é legal para a gente ver vocabulário novo na prática. Você consegue pegar esses padrões que, apesar de parecerem padrões até simples de serem aplicados, você consegue criar vários tipos de frase, só mudando algumas peças, mudando algumas palavras dentro da frase. Ok? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu a partícula no, atribuindo essa ideia de que uma coisa pertence à outra. Então, Chugokujin no bogo é a língua materna dos chineses.
Então, a partícula A demonstra que isso aqui é o tópico principal sobre o qual eu estou falando. Então, falando sobre a língua materna dos chineses, e eu afirmo Chigokugo desu, que significa que é a língua chinesa. Por isso, a língua materna dos chineses é o chinês. Essa é a frase que a gente interpretou nessa aula. Essa frase aqui foi retirada de um material que a gente tem no nosso blog Aulas de Japonês. A gente montou alguns materiais que tem uma lista de palavras sobre o mesmo tema, e esse aqui é de um material que fala sobre os idiomas em japonês, o nome dos idiomas em japonês, só que em vez de trazer apenas a tabela de palavras, a gente coloca várias frases de exemplo utilizando essas palavras do material. E essa aqui é uma delas. Se você quiser acessar o artigo, ele vai aparecer aqui como recomendado no vídeo e também está aqui na descrição, você consegue ver essa frase lá, com áudio gravado também no Nativo Lendo a Frase e várias outras frases sobre esse tema, ok? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, suas dúvidas também, clica no gostei se você gostou, clica no não gostei se você não gostou, se inscreva aqui no canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!